Olá novamente. Nós vamos falar agora sobre morfossintaxe, né, sobre adjetivo. Então, eu sou Dani Duarte e nós vamos continuar nessa perspectiva de falar da morfologia, né, de falar das classes de palavras, mas também já apontar quais as suas funções sintáticas, tá? Eu vou falar de adjetivo e aí a próxima aula de morfossintaxe eu falo de pronome e depois já sigo com colocação pronominal, que inclusive eu daria pronome antes de adjetivo, mas depois ia distanciar um pouco de colocação pronominal, achei melhor também juntar. Então, adjetivos, nós usamos adjetivos o tempo todo, né? Como se trata da nossa língua materna e nós temos conhecimento dessas palavras todas aqui, que a gente, né, pelo menos de muitas delas, porque a gente está aprendendo palavras o tempo todo, mas a gente, para se comunicar, a gente faz uso de todas essas coisas que a gente tem estudado aqui, de funções de linguagem, né, dos adjetivos, né, dentro de contextos, e a gente vai e busca se expressar da melhor forma. Tem horas que também a gente não consegue se expressar direito, isso gera algumas confusões, mas o que acontece é que a gente não tem essa parte técnica do conteúdo, né, que é o que a gente acaba estudando, principalmente quando vai para concurso. Então, nós usamos essa classe dos adjetivos para designar condição, estado provisórios ou permanentes, né, de muitas coisas, né, de muitos seres, caracterizando e particularizando-os, né? Então, por exemplo, se eu chego e quero explicar onde é que eu moro e tal, eu não só aponto as direções ali, como eu chego e falo, olha, minha casa, né, por exemplo, a casa que eu morava antes, minha casa amarela, tem o portão branco, então é a casa mais amarela da rua. E aí já chamava a atenção das pessoas. Então, quando eu chego e falo que minha casa, por exemplo, é amarela e tem um portão branco, né, eu estou particularizando, né, e caracterizando a minha casa. Então, esses adjetivos, né, os adjetivos podem expressar fatos ou percepções subjetivas também, né? Eu quero falar que eu estou, por exemplo, cansada, ou então não é que eu encontrei um amigo meu e ele estava andando e eu vi que ele estava cansado. Então, e fora, né, essa expressão de fatos, assim, são inúmeras coisas para as quais a gente pode usar, não é, os adjetivos. Então, refere-se sempre a um substantivo que pode estar explícito ou subtendido na frase, né? Porque eu posso simplesmente deixar só ele implícito ali, né? Com o qual concorda em gênero e número. Então, quando as pessoas vão aprender, por exemplo, língua inglesa, ou o contrário, né? Alguém de língua inglesa como primeira língua vai aprender português, tem uma dificuldade muito grande por conta disso aqui, porque a gente sai concordando tudo, né? Gênero, número e tal. Então, em relação à formação, podem ser primitivos, né? Posso falar estreito, liso, derivados, brasileiro, né? Louvável, simples, querido, perigoso, assim como a gente tem também na formação de palavras, né? Na formação de substantivos e compostos, como científico literário, azul marinho e tal. O material de Cereja e Magalhães, lá no caso eles, né, os autores, eles trazem logo de cara a função sintática do adjetivo, porque tem horas assim, que a gente fala, dá mais a forma, só que o que, inclusive, é muito cobrado é isso aqui. Qual vai ser essa função sintática, né? Ou quais são as funções sintáticas do adjetivo? E para isso, a gente tem que entender que o adjetivo tem esse conceito, né, que tem essa formação, você vai ter adjetivo primitivo, derivado, simples, composto, né? Mas na mesma noção de primitivo e derivado, de simples e composto do substantivo, a mesma conceituação, mas aí a gente tem que ver como é que funciona essa relação aí entre forma e função, tá? Então, o adjetivo e a locução adjetiva, né? A locução adjetiva, como é isso? Eu posso falar, por exemplo, amor materno, e aí eu tenho um adjetivo materno, posso falar amor de mãe. E aí, de mãe é uma locução, né? Tem a imagem de uma palavra aí, e aí é uma locução adjetiva, tá? Exerce na oração as funções de adjunto adnominal, né? Que é uma das principais funções aqui
do nosso adjetivo. Predicativo do sujeito, a gente vai ver isso aqui no predicado nominal, né? A função, né? Como é que funciona o predicativo do sujeito. Se eu falo assim, eu estou cansada. Aí eu vou ter o sujeito eu, vou ter o estou, que é um verbo de ligação, e o cansada, que é um predicativo do sujeito, tá falando diretamente sobre o eu, que sou eu, Daniela. Eu estou cansada mesmo, já usei esse adjetivo várias vezes, né? E o predicativo do objeto, que vai falar sobre o objeto dentro de um predicado verbo nominal, tá? A gente vai ver isso aqui em predicados, já é essa semana agora. Então, dá-se um nome de locução adjetiva, a expressão com valor de adjetivo, formada por preposição mais substantivo, né? E aí tem uns exemplos aqui, eu já falo, deu um exemplo de mãe, e aí tem aqui, nos títulos dos filmes, A Árvore da Vida, Cavalo de Guerra e A Dama de Ferro, nós temos da vida, de guerra e de ferro, que são locuções adjetivas, ok? Então, temos um exemplo aqui do adjetivo como adjunto adnominal, então eu tenho, foi recebido na estação por um homem forte e barbado. E aí eu estou qualificando aqui, e aí eu tenho esses adjuntos adnominais. Isso aqui vai ficar ainda mais evidente com análise lá, né, dentro da oração, com os outros elementos, com o sujeito, com o predicado, análise do verbo e tudo. Mas, de alguma forma, aqui, já para situar, né? Qual a função de um adjetivo? O adjetivo também pode passar advérbio, ok? E aí, quando ele passa advérbio, aí ele funciona como adjunto adverbial, porque ele vai ter o valor de advérbio, ok? Então, se eu falo sorrir amarela de forma amarela, né? Então, vai ser advérbio aqui. Falar alto né, de maneira alta, né? E assim, o advérbio, ele vai modificar o verbo. Então, o adjetivo, para ele ter esse valor de adjetivo, ele vai modificar, não vai modificar verbo, ele vai modificar nome, ele vai modificar outro adjetivo e tal. Então, aqui eu estou falando diretamente sobre verbo, e aí vai ter valor de advérbio, ok? Então, falar baixo, falar alto, comprar barato, vender caro. Perceba que aqui são palavras que estão tendo uma ligação direta, né, com os verbos. Aí, nesse caso, conserva-se invariável, porque a natureza do advérbio, né, conservar-se invariável, mesmo no nosso dia a dia, que a gente fala um monte de coisa variando, mas e na forma correspondente ao masculino singular, ok? Então, fica falar baixo e não falar baixa, por exemplo, né? Falar baixas, né? Eu não vou concordar de outra forma, vai ser masculino singular. Isso é o que a gente já faz mesmo, o uso que a gente já faz da língua normal. A flexão do adjetivo, no que diz respeito ao gênero, os adjetivos formam o feminino quase sempre do mesmo modo que os substantivos, assim como a questão que eu falei da formação, que é muito semelhante também. Isto é, a gente troca, né, a vogal o por a, ou faz o acréscimo de a no final da palavra. Então, eu tenho um homem magro, mulher magra. Então, magro, magra. Alguns adjetivos, porém, só tem uma forma para o masculino e para o feminino. Então, eu falo exercício fácil, questão fácil. Não vai mudar, né? E os adjetivos compostos formam o feminino, variando apenas o segundo elemento. Então, se eu quero falar, eu falo que é um quadro político-econômico, eu quero passar para o feminino, porque eu estou falando que integração vai ser político-econômica, ok? Então, vai variar apenas o segundo elemento. Em relação a número, vai acontecer algo também semelhante aqui com os adjetivos compostos, e no caso do simples, nós formamos o plural do mesmo modo que os substantivos. Então, eu tenho alimento saudável, alimentos saudáveis, né? Vou fazer esse plural aí, dessa maneira, normal. Já no caso dos compostos, a gente vai variar apenas o segundo elemento, assim como acontece no caso de gênero, ok? Então, eu tenho amizade luso-brasileira, amizades luso-brasileiras. Mas, como tudo na nossa língua, a gente tem exceções. E aí, o que mata muitas vezes são as exceções, né? Então, azul marinho e azul celeste admitem duas formas.
né? E aí tem aqui o caso de ternos azul marinho ou ternos azuis marinhos, ok? No caso de amarelo canário, verde oliva, verde mar e outros adjetivos compostos em que esse segundo elemento aqui é um substantivo, então canário é um substantivo, oliva é um substantivo, mar é um substantivo, também há admissão de duas flexões. Então, eu falo fardas verde-oliva ou fardas verdes-oliva, saias amarelo-canário ou saias amarelos-canários, tá? É bom se ligar nas exceções, porque banca gosta de exceção, né? Porque a gente vai focar menos, né? Muitas vezes a gente sabe que aquilo é uma exceção, que a gente não vai ver tanto, e aí acaba focando nas exceções. Em relação ao grau, essa categoria gramatical ela vai trazer essa ideia de quantidade e de intensidade. Então, os graus do adjetivo são comparativo, né, quando se comparam dois elementos e tal, e o superlativo, né, quando você vai destacar uma determinada característica em relação a uma pessoa, a um grupo, ou alguma coisa. Então, aí tem aqui um esquemazinho, eu fiz questão de trazer cores assim nas coisas, assim como Cereja e Magalhães trazem. Então, no grau comparativo, vou destacar aqui também, no grau comparativo de igualdade, a gente tem um exemplo aqui, né? Tão fácil quanto ou como, de superioridade mais fácil do que, de inferioridade menos fácil do que, e superlativo relativo de superioridade, né? Quando a gente fala assim, o mais fácil de, né? De inferioridade, o menos fácil de, e aí a gente tem o superlativo que a gente chama de absoluto, né? Que é o analítico, quando a gente bota muito ou bastante, ou extremamente, ou bem na frente do adjetivo, e o sintético, que é quando a gente pega e faz o facílimo, paupérrimo, altíssimo, pega e coloca tudo numa palavra só, por isso que é sintético. Toda vez que falar que algo é analítico, depois a gente vai ver que existe, por exemplo, uma coisa chamada voz passiva analítica, a gente vai precisar ver isso por conta de concordância. Analítico eu sempre dá essa ideia de mais elementos, tá? E sintético, como o próprio nome diz, é uma síntese ali. Você vai ter por exemplo, um elemento, ok? Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno formam o comparativo e o superlativo de modo especial. É o que acontece também com a língua inglesa. Então, o comparativo de superioridade de bom é melhor, né? E o superlativo, o absoluto é ótimo, o relativo é o melhor. Mal, pior, desculpa, mal, comparativo, pior, e o superlativo, né, o absoluto, péssimo, e o relativo, pior. Grande, comparativo, maior, superlativo, absoluto, máximo, e o relativo, maior. Pequeno, menor, mínimo e o menor. Eu não vejo também muito assim, né, em relação a grau, se, pelo menos em inglês, cobra-se muito sobre isso. Mas em português eu não vejo muito, não. Mas sempre é interessante revisar isso, tá? Então, o que a gente vê muito caindo são essas questões em relação ao plural, né? Principalmente plural, que são as pegadinhas, que são as coisas que vão pegar mais. Então, para que servem os adjetivos, né? Como a gente falou, vê que os autores sempre trazem essa comparação com substantivo, porque de fato existem algumas coisas que vão ser semelhantes. Então, assim como os substantivos designam, organizam, distinguem, hierarquizam os seres que estão à nossa volta, ou nossos sentimentos e desejos. E aí, além disso, modificam, né? Estão modificando ali os substantivos e dando essas características específicas. Então, se a gente não tivesse adjetivo, a vida ia ser muito complicada, porque não é, a gente precisa dos adjetivos para todas essas questões. E o tempo todo nós estamos ali distinguindo essas realidades. Então, eu quero distinguir mar limpo de mar poluído, direito preservado de direito ultrajado, criança protegida de criança abandonada. Então, no plano da linguagem, eu preciso do adjetivo para isso, ok? Então, em relação aos adjetivos, é isso, mas quando chega na parte de função, por poder
além de ser, né, cumprir essa função de adjunto adnominal, também funcionar como predicativo tanto do sujeito quanto do objeto, é uma análise, né? A análise dessas funções deixa os adjetivos mais complexos, ok? Então, em relação a adjetivos, é isso. Eu sei que eu converso muito, mas consegui fechar adjetivos.